O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O ensino do sábio é fonte de vida e afasta o homem. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Gente, então, aqui, como em vários provérbios, Salomão faz um contraste a respeito do resultado daquelas pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, que querem andar nos seus caminhos, e daqueles que são imprudentes, daqueles que são negligentes, daqueles que são distraídos. Afinal, o que é o ensino dos sábios, que é fonte de vida? Gente, não tenha dúvida, o ensino dos sábios é a palavra de Deus. O ensino dos sábios é a lei de Deus, é da palavra que procede a vida, ali é fonte de vida. Na verdade, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento e, por que não dizer, de vida pura, plena, absoluta. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no início com Deus, e tudo foi feito por meio dele e para ele. Então, o Verbo, a palavra, ela já existia desde a eternidade. Sempre existiu a palavra de Deus. Então, aqueles que buscam conhecê-la e viver, pautar sua vida por ela, se distanciam de armadilhas que podem acabar levando à morte. Olha, que bênção. Está chovendo. Eu não queria dizer, mas eu vi na meteorologia, vai apertar daqui a pouco a chuva. Você não, é brincadeira, mas você não vai conseguir sair daqui. Então não precisa ter pressa, nem ficar ansioso, beleza? Então pode prestar atenção e vamos em frente. Existem 3 inimigos dos cristãos que já são bem conhecidos: o diabo, o mundo e o próprio pecado da nossa natureza, que é inclinada para o mal continuamente, contra o qual a gente luta o tempo todo. Mas, gente, em função de algumas coisas que têm acontecido recentemente, eu queria destacar aqui 3 armadilhas sutis. E porque são armadilhas sutis, elas são efetivamente perigosas. O fato delas serem sutis não significa que elas sejam menos fatais, que elas sejam menos mortais, que elas tenham alguma consequência menor ou mais branda para as nossas vidas. O fato delas serem sutis, ao contrário, as torna ainda muito mais perigosas. Se a gente está vendo claramente que tem uma armadilha ali adiante, a gente não vai cair nela. Mas se a gente não percebe, se a gente está desatento, se a gente está descuidado, pode ser que quando você se dê conta, o laço já caiu em cima de você, a rede já te prendeu, você já caiu na cova, a tampa já foi colocada. E para você sair dessas armadilhas, então isso se torna extremamente muito difícil. Então essas armadilhas não são fáceis de se identificar. Então por isso eu queria abordá-las hoje com vocês aqui com toda franqueza e de maneira bem direta. Então, gente, olha só, a primeira armadilha que eu vejo, que ela vem, me parece que em ondas. Existem períodos que ela aparece, períodos que se esquece, períodos que ela volta, períodos que desaparece. Quando você deseja, essa é a primeira armadilha, quando você deseja mais os dons espirituais do que o próprio doador desses dons. Essa é uma armadilha muito sutil. Quando você fica tão impressionado com os dons espirituais, com o mistério, com o sobrenatural, que aquilo se torna mais atraente, mais apaixonante para o seu coração que o próprio Senhor, que é o doador de todos os bens. Quando você faz uma busca pelos dons espirituais de uma maneira correta, de uma maneira saudável, você vê que isso é estimulado pela Bíblia. No entanto, a gente encontra diversos versículos bíblicos que falam para que a gente tome enorme cuidado com esse aspecto
para que ele não se transforme num laço para as nossas almas. Vejam só, eu e Fátima já vimos isso acontecer algumas vezes na nossa vida. Na época que eu me converti, a mocidade, quando eu cheguei lá, devia ter umas 40 pessoas, mais ou menos. Depois ela começou a crescer, enfim, chegou a 80. O máximo que eu vi naquela ocasião foram 150 jovens ali dentro. Um determinado dia, numa reunião de oração, uma mulher, para mim, totalmente desconhecida, se levantou, começou a orar numa língua completamente esquisita, desconhecida, e aí ela falou: olha, eu sou profeta, e se alguém quiser conhecer mais dos mistérios de Deus, se alguém quiser ter experiências mais profundas com Deus, então venham comigo. Um grupo de mais ou menos umas 10 pessoas deixou a mocidade, aquele grupo de jovens. Eu quero dizer para vocês que essas pessoas nunca mais se estabilizaram na vida espiritual, nunca mais serviram para nada no reino. O tempo passou, agora bem mais recente, eu e Fátima éramos conselheiros de uma juventude de uma determinada igreja. Aí me aparece lá um líder de um movimento e fez da mesma maneira. Nessa ocasião, esse grupo tinha 350 jovens e uma liderança muito forte, consistente. E aí esse líder usou quase as mesmas palavras: olha, o que vocês estão vivendo não é o evangelho na sua plenitude. Se vocês quiserem conhecer os mistérios de Deus, se vocês quiserem buscar poder, viver a vida da igreja como no Novo Testamento, venham com a gente. Aquele grupo de jovens, de 350 jovens, se desmantelou. E aqueles que seguiram esses líderes nunca mais serviram para nada, se tornaram pessoas absolutamente inúteis, críticas, enfim, se desestabilizaram completamente. Nós já vimos essas coisas acontecerem algumas vezes, com certa frequência, e o resultado é sempre o mesmo. As pessoas com o coração mais ardoroso, as pessoas com o coração mais desejoso de intimidade, de servir a Deus, de se render a Deus, são as vítimas mais fragilizadas, são talvez as pessoas que são mais facilmente enganadas. Esse é que é o problema dessa armadilha. E o discurso é sempre o mesmo. Eu vou falar para você, anota aí, mas não precisa nem anotar. Anota aí o que essa galera vai te falar. Que o Espírito cai aqui como essa chuva está caindo lá fora. Sabe quais são os argumentos dessa galera? Os argumentos são os seguintes: a igreja de vocês não tem poder. Já ouviu isso em algum lugar? A sua igreja não dá liberdade para o Espírito operar. Você já ouviu isso em algum lugar? A sua igreja é fria. Já ouviu isso em algum lugar? Os argumentos são os mesmos. As atitudes são as mesmas. E, consequentemente, o resultado final na vida das pessoas vai ser o mesmo. Quem costuma usar esses argumentos, normalmente, o que eles fazem? Eles tiram a pessoa que está numa determinada igreja, ali sendo alimentada, cuidada, pastoreada, arrancam essa pessoa do lugar onde Deus a plantou, a levam para que ela vá com eles atrás de poder, atrás de experiências sobrenaturais, atrás de manifestações que talvez na igreja eles não estejam vendo ou não sejam tão perceptíveis. E essa pessoa que é arrancada desse lugar, ela fica um tempo lá, como que inebriada com toda aquela manifestação, que eu, sem medo nenhum, posso afirmar para vocês, que na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, chegaria ao ponto de dizer, na sua quase totalidade,
não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas são manifestações forjadas, são manifestações imitadas, são coisas que são produzidas pelo próprio homem, pela pessoa. Eu não seria leviano de dizer que essas pessoas agem assim por maldade. Acredito que muitos acreditam de fato que estão realizando a obra de Deus nesse sentido, mas elas só o fazem porque não conhecem a palavra de Deus. Se conhecessem, jamais agiriam assim. E essa pessoa que é retirada do lugar onde ela era pastoreada, onde ela era cuidada, alimentada, tratada, tinha um ministério, era útil nas mãos de Deus, um instrumento para a glória de Deus, e é levada para essas manifestações, o que vai acontecer com ela? Dentro de pouco tempo, aquilo tudo deixa de ser novidade. E a partir do momento que ela começa a se desiludir, vê que aquilo não alimenta, que não tem verdade naquilo, e também não tem a pregação da palavra, o que vai acontecer com o coração dessa pessoa? Ela começa a se sentir fraca, ela começa a se sentir descontente, ela percebe que entrou num caminho errado, numa furada, mas agora ela tem vergonha de voltar, porque quando ela saiu convicta de que o lugar onde ela estava não dava liberdade ao espírito, era uma igreja fria, era uma igreja onde não havia poder, e esses rótulos que ela foi colocando na sua própria alma, ainda estão lá. E agora o que essa pessoa faz? Ela não encontra alimento nessa manifestação forjada de dons, aquilo ali não fala mais nada ao seu coração, e ela não tem coragem de retornar. Qual é a consequência, gente? Ela cai num vácuo emocional, espiritual, que não sabe mais a quem recorrer. Quero dizer para vocês, gente querida, que há mais de 40 anos atrás, eu fui batizado com o Espírito Santo. Há mais de 40 anos atrás, Deus me deu o dom de língua, deu para Fátima também. Há mais de 40 anos que, com uma certa frequência, eu tenho sonhos proféticos. Deus fala comigo através de sonhos. Mas eu pergunto para vocês, qual é a vantagem de eu chegar aqui e orar numa língua que vocês não entendem? Qual a vantagem de Fátima chegar aqui e orar numa língua, ou falar numa língua que ninguém entende? Qual a vantagem? Qual o poder? Isso edifica a igreja? Para que serve isso, a não ser para exaltar a pessoa que está tentando aparentar uma manifestação sobrenatural de dons do Espírito? Irmãos, durante muito tempo eu pedi para o Senhor, Senhor, me dá dons que sejam úteis na tua obra. Sabe quando eu oro em línguas, irmãos? Quando eu estou lá em casa com a minha porta fechada. Sabe quando Fátima ora em línguas? Quando ela está trancada, dentro do quarto, orando, ela sozinha e Deus. Foi para isso que Deus deu esse dom. Aliás, o dom de línguas, ele é citado nas Escrituras como o primeiro dos dons, o mais simples, o mais banal. E ele só serve para a edificação própria da pessoa que ora dessa maneira. Ele é um dom que deve ser buscado? Vai fazer bem, se você for usá-lo da maneira correta. Pode abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 15. Marcos 16, 15. Gente, olha, vejam que coisa interessante. A gente fala muito pouco, quase nada sobre dons do Espírito. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui nesse momento. Olha que coisa interessante. Os dons do Espírito, eles são dados pelo Senhor à medida que nós cumprimos a sua ordem de pregar o Evangelho, de testemunharmos e de o obedecermos. Olha o que diz Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Gente, olha que coisa maravilhosa. Estes sinais vão acompanhar os que creem. Vão expulsar demônios, vão falar em novas línguas, vão pegar em serpente, beber veneno, nada vai fazer mal. E se eles orarem pelos doentes, eles ficarão curados. Quem quer esse dom? Quem quer esses dons? Quem quer esse tipo de manifestação sobrenatural? Eu acredito que você não levantou sua mão por timidez, talvez você esteja imaginando, pode ser uma pegadinha, eu não vou querer pagar mico aqui. Mas, irmãos, eu sou o primeiro a levantar minha mão 1000 vezes. Eu preciso desses dons. Aí, olha o que Jesus diz. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olha como que Jesus encaixou essas palavras. Vão pelo mundo e preguem o evangelho, e estes sinais acompanharão os que crerem. Olha o que Jesus está ensinando. Enquanto nós caminhamos, enquanto nós progredimos na pregação do evangelho, os dons nos acompanham, eles vão acontecendo, é Deus quem os opera. Então, se nós estamos com o nosso coração afinado ao coração de Deus, obedecendo a sua ordem, testemunhando e pregando o evangelho, enquanto nós estamos indo, os sinais estão nos acompanhando. Aí eu parei. O que vai acontecer com os sinais? Param, cessam. Por que muita gente deseja dons e Deus não os dá? Ou pelo menos essa pessoa não consegue identificar que os recebeu? Muito provavelmente, porque a pessoa pensa que o dom é para o seu próprio deleite, é para o seu prazer. Quando, na verdade, o dom é uma ferramenta que o dono da obra dá a todos os seus obreiros, todos os seus operários. O dom não é dado para o nosso deleite, para o nosso prazer e para que o nosso nome seja exaltado e glorificado. Os dons são dados para que a obra de Deus seja realizada com graça, com poder, com sinais sobrenaturais que vão testificando a mensagem que nós pregamos, para mostrar que Jesus está sim vivo, que Ele está sim no nosso meio. Mas talvez você pergunte, mas então, por que os dons não se manifestam no culto de sábado à noite? Por que os dons não se manifestam no culto de domingo à noite? Você pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 14, que eu vou lhe dar a resposta. Eu já adianto para você que os dons não foram dados para o culto de domingo à noite nem para o sábado. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, e ele escreveu à igreja em Corinto. Desculpa, eu sei que eu pedi para você abrir a sua Bíblia, mas você pode prestar sua atenção em mim só um instantinho? Desculpe, eu deveria ter falado isso antes de pedir para você abrir sua Bíblia. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, aí ele vai falar sobre os dons espirituais. Da mesma maneira que 1 Coríntios 13 fala do amor, 1 Coríntios 12 fala sobre os dons, e 1 Coríntios 14 fala sobre como os dons devem se manifestar na igreja. Olha que coisa curiosa, o amor faz o link entre os dons e a sua manifestação. Por que eles não acontecem no domingo nem no sábado à noite? Porque não foi para isso que Deus deu. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, na sua mente, no momento que ele redige a carta, é lógico que não estava passando uma reunião como a nossa reunião, em que tem aqui 150, 200 jovens, como a reunião de domingo, em que cada culto tem, 400, 450, 500 pessoas. Não foi para isso. Mas quando o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, nós vemos em Atos a quem ele se refere. Ora, eles se reuniam diariamente, no templo e de casa em casa. O que era a igreja? O que é a igreja? A igreja não é construção.
A igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. A igreja é um grupo de crentes reunidos. Então, os dons espirituais são para acontecerem aonde? Nas células, gente. É no grupo pequeno, é em casa. É por não entendermos isso que os dons ao longo dos anos deram tanto problema, dividiram tantas igrejas. É porque ele foi dado para isso. Esse culto de domingo, como nós o fazemos hoje, ele só começou a existir quase 300 anos, 350 anos depois que o Novo Testamento já tinha sido escrito. Então não era isso que Paulo estava se referindo. Então vamos lá em 1 Coríntios 14, versículo 12. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Irmãos, isso aqui não é opinião de um pastor. Isso aqui não é a Dona Maria da esquina que está falando. Isso aqui é a palavra de Deus. Olha, se você está ansioso para ter dons espirituais, então procure crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por que Deus daria dons do Espírito sobrenaturais a alguém que não se envolve na sua obra? Por que Deus daria dons para gente que não está nem preocupado, nem um pouco, com a sua igreja, com os seus irmãos? Por que Deus concederia dons espirituais para pessoas que não estão dispostas a servir? Aí vamos ao dom de línguas. 1 Coríntios 14, se puder continuar nele aí, versículo 27. Olha o que o texto diz. Se, porém, guarda esse texto, tá, gente? Guarda, porque você vai se deparar com muita coisa nesse sentido. E, mais uma vez, não é a Dona Maria que está falando, é a palavra de Deus. Não estou fazendo citação de João Calvino, não estou fazendo citação de Martin Lloyd Jones. Nós estamos lendo o que a Bíblia fala a esse respeito. Então vamos lá, 1 Coríntios 14, 27. Se, porém, alguém falar em língua estranha, língua dos homens e língua dos anjos, devem falar 2 ou no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, o que diz na sua Bíblia? Fique. Irmãos, você está vendo o que a Bíblia diz? Ah, você já viu alguém orando em língua? Cara, lamento por essa pessoa. Pô, ela deu um ar assim de espiritual, pô, de êxtase, de arrebatamento, de intimidade com Deus. Cara, ela está agindo em rebeldia contra a palavra. Ela está desobedecendo a Deus, cara. Não tenha nenhuma admiração por esse tipo de gente. Porque o que a Bíblia diz é, se na igreja não tiver quem interprete, então fica calado. Se você vê alguém orando em línguas publicamente, não tenha dúvida de que essa pessoa está em desobediência. Essa pessoa pode passar uma impressão de muita intimidade com Deus, mas a realidade é que seu coração está bastante distante. Então, meus irmãos, é uma ordem clara: se não houver intérprete, fique calado na igreja. Vamos em frente, versículo 32. Veja o que diz: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O espírito do profeta está sujeito aos profetas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nos dias atuais, a gente está falando de hoje, Novo Testamento, não acontece da pessoa ser tomada por uma força, que de repente ele não consegue mais controlar. Eu estou aqui num culto público, e aquilo vai enchendo meu coração, e de repente labachura, e desce o fogo, não sei o quê. Irmãos, isso não acontece. O que a Bíblia diz é que o espírito do profeta está sujeito ao profeta.
Você pode receber uma palavra de Deus, pode vir uma palavra de revelação ao seu coração, pode vir uma profecia ao seu coração, pode vir o desejo de você orar em línguas, mas jamais o Espírito vai te violentar de maneira que você faça algo que Ele determinou que não deveria ser feito. Falando de língua. Mas se for algo inteligível, pode ser que seja o momento adequado para você falar, como eu tenho insistido nas nossas reuniões de oração, nas nossas vigílias. Dificilmente alguém no coração sente vontade de orar, de ler um texto bíblico, de falar alguma coisa que glorifique a Deus, sem que isso tenha sido efetivamente dado pelo Espírito. Percebe? Mas a gente está falando de algo que é compreensível, que as pessoas vão entender. É uma coisa que faz sentido, é uma coisa lógica. Eu estou glorificando a Deus e está todo mundo entendendo o que eu estou falando. E nesse caso, eu quero encorajar vocês a usarem esses dons, se porventura você receber. Recebeu, está na reunião de oração, está na vigília. Você ficou com muita vontade de ler um versículo, não deixe de ler. Ficou com muita vontade de falar alguma coisa para a glória de Deus, não deixe de falar. A Bíblia diz, é impossível alguém chamar que seja Deus de Pai, se isso não lhe for dado pelo Espírito. Então, é lógico que o Espírito está falando através de você. Mas no que diz respeito especificamente à língua estranha, a determinação clara da Bíblia é, se não houver quem interprete, fique calado na igreja. Então, irmãos, cuidado para não cair na armadilha de desejar mais os dons espirituais do que o doador dos dons. Estou vendo a hora, ficou adiantada, tem umas 2 armadilhas para falar, mas eu vou marcar para um outro momento, para a gente vir aqui falar. Vou combinar com o Felipe, se o Felipe autorizar. Eu posso continuar, mas se alguém levantar, eu paro de falar. Se alguém levantar, eu paro. Então tá, gente. Gente, vocês me dão uma chance aí? Mais uns minutos? Valeu, gente. Amo vocês, gente. Amo mesmo. Não, amo mesmo. Isso aí não é zoação, não. Nem pegadinha. Então, gente, vamos lá. A segunda armadilha. A primeira é amar mais os dons espirituais do que o doador dos dons. A segunda, irmãos, armadilha, é amar mais a obra do que o Senhor da obra. Isso é uma armadilha. Por quê? Você se envolve com a obra. Você tem um ministério, você tem um trabalho, um serviço, uma tarefa, e você realiza aquilo. No momento que você realiza aquilo lhe dá um grande prazer. Você se sente bem de fazer. E, gente, convenhamos, fazer o bem, dá uma sensação ótima no nosso coração, não é não? Assim, sei lá, você vence os seus preconceitos, os seus medos, aí você vê uma pessoa necessitada na rua, vai lá, converse com a pessoa, dá uma oferta, faz uma oração, paga um lanche, gasta um tempo com aquela pessoa, cara, você sai dali se sentindo assim, gente, que coisa boa que eu fiz, como foi bom eu ter feito isso. Fazer a obra de Deus dá essa sensação. Fazer a obra de Deus dá a gente se sente bem com a gente mesmo. O problema começa quando essa satisfação em nossos corações retira o Senhor do trono e coloca o próprio serviço no lugar que deveria ser ocupado por Deus. Vou entrar num terreno minado aqui, tá certo, gente? Vamos lá. Westminster. Igreja de Westminster, Capela de Westminster, Abadia de Westminster, tudo a mesma coisa. Foi nesse lugar onde foram produzidos os documentos, alguns dos documentos teológicos mais brilhantes de toda a história da humanidade. Não se compara a palavra de Deus, obviamente, mas em termos de teologia, algo maravilhoso. Então,
2 desses documentos, eles foram redigidos em forma de perguntas e respostas. O que nós conhecemos como Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual a finalidade do homem? Para que nós existimos? Qual a razão da sua vida? Para que você foi criado? O que você está fazendo aqui nesse mundo? E aí, o próprio catecismo, aqueles próprios 150 sábios dão a resposta. Eles dizem: a finalidade principal, o fim supremo do homem é glorificar a Deus. É para isso que nós existimos, para glorificar a Deus. E como consequência, nos deleitarmos nele para todo sempre. Então, por que você foi criado? Você foi criado para ser um instrumento para a glória de Deus. Você foi criado para viver para a glória de Deus. E como subproduto, se é que a gente pode falar assim, você então vai sentir uma enorme alegria. Você vai se regozijar no Senhor. Você vai se alegrar no Senhor. Você vai se deleitar no Senhor por toda a sua vida. Base bíblica, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Entendeu? Façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, eu devo fazer tudo para o meu filho, devo fazer tudo para a minha família, devo fazer tudo pelo meu vizinho, devo fazer tudo por outras pessoas. Não, em primeiro lugar, façam tudo para a glória de Deus. Alguém tem dúvida? Tudo para a glória de Deus. Em primeiro lugar, as outras coisas, usando a palavra que eu acabei de usar, serão subproduto disso. Mas em primeiro lugar, faça tudo para a glória de Deus. Eu deixei minha carreira de engenheiro para trabalhar numa missão, que na verdade era uma instituição social que ficava dentro de uma favela. Em breve vocês vão saber mais detalhes disso aí, mas era dentro de uma favela. Na verdade era um complexo com 18 favelas. A minha sala era cravada de bala, de troca de tiro de traficante com policial. E durante quase um ano e meio, talvez, eu trabalhei ali naquele lugar, dentro de uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, a favela de Acari. Com muita frequência, a gente chegava na fábrica para abrir a fábrica e tinha cadáveres jogados na calçada da fábrica lá, que eles esperavam que a gente chamasse a quem de direito para levar aqueles corpos dali. Então, durante um bom tempo trabalhei ali, e esse foi um dos trabalhos sociais, gente, posso afirmar isso para vocês, mais modernos e eficazes que eu já vi, acredito que já tenha acontecido, em todo o mundo. Em todo o mundo. Não vou dizer em todas as eras, mas, gente, olha, um dos maiores, um dos mais eficazes, um dos mais encantadores. Na época em que a Xerox bombava no Rio de Janeiro, 2.000 máquinas por mês ficavam obsoletas. Essas máquinas eram levadas para Resende, tinha um custo de transporte, mais um custo de armazenamento. E aí uma pessoa teve uma ideia e falou assim: não, vamos fazer o seguinte, ao invés de nós levarmos essas máquinas para lá, vamos levar essas máquinas para a favela de Acari, e ali essas máquinas vão ser, já que elas estão obsoletas, 2.000 máquinas de Xerox por mês. Ali elas serão desmontadas, as peças serão separadas. Isso vai gerar uma sucata nobre. Então tinha lá um plástico caríssimo, tinha um alumínio especial, tinha muito fio de cobre, parafuso, uma série de outras coisas. Principalmente o plástico e o alumínio eram caríssimos. E eles eram vendidos como sucata, e a venda dessa sucata, o dinheiro da venda dessa sucata, sustentava todos os demais programas sociais que aconteciam ali. Então, o que acontecia ali? Os jovens da favela eram convidados para vir se matricular, e eles faziam um curso.
curso era dado pelo Senai. Aí tinha curso de eletricidade, mecânica, eletrônica e mais alguns cursos. Durante metade do dia, eles trabalhavam desmontando as máquinas e durante a outra metade, eles iam para a aula do Senai. Depois de um certo tempo, a Viviane Sena fez contato com a gente e pediu para colocar um curso de informática ali também dentro da favela. Nós cedemos uma sala, veio a Viviane, colocou 40 computadores, top de linha, e a gente começou a dar curso de informática para aqueles jovens. Aí veio o IASIG, eu nem sei se ainda existe IASIG, mas naquela época era um curso de inglês, enfim, pediu para fazer parte do projeto. E aí eles botaram curso de inglês dentro da fábrica. Aí chegou a Embratel e ofereceu um ponto exclusivo de internet, também colocou lá dentro da fábrica. Então, em pouco tempo, com essas iniciativas, nós vimos os moleques de Acari que estariam envolvidos com tráfico. De repente, eles estavam na internet, com computadores melhores que o da galera da Zona Sul do Rio, com uma internet bem mais veloz do que a galera da Barra da Tijuca, e eles conversando em inglês com os moleques lá da Califórnia, do Japão e de vários outros lugares do mundo. Trabalhei ali durante mais ou menos 1 ano e meio, deixei a minha carreira de engenheiro e fui ser diretor de operações dessa fábrica, por isso eu sei alguns detalhes de lá. Bem, o que eu quero dizer para vocês? Que eu tenho absoluta... É um projeto encantador, tá, gente? Mas quero dizer para vocês que eu tenho absoluta segurança em dizer para vocês que o trabalho de ação social, ele só será efetivamente efetivo, ele só fará mesmo a diferença se ele acontecer, vou usar pela terceira vez essa palavra, se ele acontecer como subproduto da pregação do Evangelho. Então eu comecei dizendo que é bom fazer as coisas boas, porque isso dá prazer em nós. É bom fazer o bem, e não quero usar aqui simplesmente um clichê. Eu estou reconhecendo essa verdade. É bom mesmo. E qual foi o perigo que nós detectamos? Quando o prazer de fazer o bem é que nos motiva. Mas a primeira pergunta do Catecismo de Westminster diz: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta bíblica é: a finalidade da nossa existência é nós vivermos para glorificarmos a Deus. Ou seja, em outras palavras, ainda que a gente venha fazer o bem, ainda que a gente venha se preocupar com outras pessoas, se a principal motivação do nosso coração não for glorificar a Deus, muitos vão se chocar com o que eu vou dizer. Até mesmo fazer o bem pode ser pecado. Porque você foi criado para, em primeiro lugar e acima de tudo, glorificar a Deus. E se você faz o bem por causa da satisfação que o bem te dá, então a sua motivação aos olhos de Deus está errada. E você precisa acertar esse negócio. A motivação é indevida. Mas o que a gente tem que fazer? Vamos parar de ajudar as pessoas? Vou parar de me preocupar com o próximo? Não é isso de forma alguma, pelo amor de Deus. Se você pensou isso, você não entendeu nada do que foi dito até aqui agora. Mas o nosso objetivo principal não é você sair daqui para fazer ação social. O nosso objetivo principal é nós vivermos para a glória de Deus. Aí sim, se você viver para a glória de Deus, o cuidado com as pessoas, eles virão como fruto de uma vida transformada. Aí não tinha nem pensado em entrar nesse aspecto agora, mas bem rapidamente, gente, olha só, tenho visto aí cristãos, pastores, dessa discussão toda, essa polêmica a respeito da eleição, não, vão votar no partido que se preocupa com os pobres. Irmãos, olha que absurdo. Onde você encontra na Bíblia que o Estado é que tem que cuidar dos pobres? Quem é que tem que cuidar dos pobres? Quem é que tem que cuidar das pessoas? Quem é que tem que amá-las
zelar por elas, fazer tudo ao nosso alcance para que elas, enfim, sejam abençoadas. E, acima de tudo, conheçam a Jesus. Meus irmãos, cuidar dos pobres é missão da igreja, é nossa missão, mas também não é missão como instituição. Isso é uma missão que eu tenho como indivíduo. Isso é uma missão que você tem como indivíduo. Cuidar das pessoas não é função do Estado. Cuidar dos pobres não é função do Estado. É função da igreja. Nós é que recebemos essa função de Jesus. Nós recebemos essa incumbência de Jesus. E nós precisamos dar atenção a ela. Isso, beleza, temos que dar atenção a ela. E o que vai motivar o nosso coração? Qual é a única motivação legítima e aceitável diante de Deus para que a gente faça isso, para que a gente realize essas boas obras? A única motivação é nós fazermos para a glória de Deus. Você cuida dos pobres para a glória de Deus? Pô, cara, que maravilha, você está absolutamente certo, perfeito, vai nessa. Você cuida dos pobres porque isso daí te dá uma sensação de bem-estar, de prazer, e a sua autoestima fica elevada? Lamento dizer, você está vivendo em pecado diante de Deus e não tem nem noção disso. Sem entrar no aspecto do uso político do pobre. Vamos em frente. Terceira armadilha para a gente acabar. Então, gente, em primeiro lugar, é você buscar mais os dons do que o doador. Segundo lugar, é você tirar Deus do trono do seu coração e colocar o serviço, a obra nesse lugar. Em terceiro lugar, é você se deixar levar pela igreja flutuante. Eu já falei aqui num tom de brincadeira que da mesma forma que existe a igreja invisível, que é composta por todos os crentes, a verdadeira igreja, igreja com I maiúsculo, invisível, ela é composta por todos os crentes do Antigo Testamento, todos os crentes do Novo Testamento, por nós, por aqueles que já morreram e por aqueles que ainda haverão de existir e que serão salvos por Cristo. Essa é a igreja com I maiúsculo, essa é a igreja invisível. E existe a igreja visível, que são as pessoas que se reúnem domingo após domingo, sábado após sábado, cujo nome está no rol de membros da igreja. Nem sempre eles coincidem, nem sempre são a mesma coisa. E aí, brincando, eu falei, e nos últimos dias surgiu a igreja flutuante. Gente, o que é a igreja flutuante? A igreja flutuante, claro que eu falei isso com sarcasmo, é aquele grupo de gente que fica indo de igreja da moda em igreja da moda, atrás de busca talvez de bênção ou de conhecer novidades, de ficar inteirado do que está acontecendo de mais legal nas igrejas por aí e tal. As pessoas que vivem assim, elas deixam de criar raízes numa igreja local, numa igreja própria. Quero fazer uma analogia aqui com vocês. Todo mundo aqui pertence a uma família. Não existe família perfeita. Você se ilude achando que a família de outra pessoa aqui é uma família muito melhor que a sua, ou não tem os problemas que a sua tem. Mas isso é ilusão. Cada família tem seus próprios problemas. Cada pessoa tem suas próprias dificuldades. Não existe nenhuma família perfeita. Existem famílias possíveis. Eu me esforço para ser o melhor marido possível, mas eu não sou perfeito. Eu me esforço para ser o melhor pai possível, mas eu não sou um pai perfeito. Da mesma forma, não existe uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. No entanto, a Oceânica, ela se esforça para ser o mais coerente possível com a mensagem do Evangelho. A gente aqui se esforça mesmo, de verdade, para sermos bíblicos e para sermos coerentes com a mensagem que nós ensinamos, aprendemos e pregamos.
Eu quero dizer para vocês que Deus nunca vai nos cobrar aqui, por que vocês não são iguais ao Hillsong? Por que vocês não são igual ao Jesus Culture? Por que vocês não são iguais ao Elevation Worship? Mas Ele vai nos cobrar se nós não formos a igreja oceânica que Ele planejou para nós sermos. E assim, gente, nosso foco aqui não é tirar pessoas de outras igrejas e trazê-las para cá. Por favor, não faça isso. Nós não acreditamos que a Oceânica, que o Go é melhor do que outros trabalhos de jovens. A Oceânica não é melhor do que outras igrejas. Contudo, a gente tem uma convicção de que Deus tem um chamado para a gente. Deus tem um chamado para a Oceânica. Deus tem um chamado próprio para o Go. E por isso Ele nos deu características próprias para que a gente, como igreja, Oceânica, o Go, ou Up, para que a gente consiga cumprir a missão que Ele nos deu. Então, gente querida, dessa maneira, a pior coisa, a mais adoecida coisa que um cristão pode fazer é ficar circulando entre as igrejas da moda, através de novidades, tentando catar bênçãos, ou disse-me-disse aqui, acolá, vendo onde Deus talvez vá falar mais, ou se manifestar mais, etc. Essas pessoas, elas nunca criam raízes profundas, e porque nunca criaram raízes para valer, elas não têm sustentação. A vida espiritual dessas pessoas é fraca, é frágil, é facilmente encerrada. Elas são como as sementes da parábola, que diz que algumas sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Gente, quero falar com você, que talvez seja de outra igreja e tem visitado aqui frequentemente. Você precisa colocar seu coração diante de Deus. Apenas usando de uma maneira superficial a palavra de Jesus, ninguém pode sentar à mesa com dois senhores. Você não pode ter dois pastores, dois líderes, seguir duas direções. Por favor, você que tem visitado com frequência, nunca critique o seu pastor. Você não tem ideia do que ele sofre lá, pela sua vida. Quanto ele te ama, quanto ele te quer, como ele se preocupa com você, como ele se aflige quando ele não te vê lá com ele. Por outro lado, você não tem igreja, ou você foi magoado, ferido, entristecido, e aí sentiu uma direção firme de Deus, veio se congregar aqui. Então, gente, quero dizer para vocês, por uma questão de cuidado com o seu coração, de zelo pela sua alma, que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus por ela. Para com essa infantilidade. Não se ofenda, eu estou falando com carinho, mas pare com essa imaturidade, talvez seja uma expressão melhor, de ficar buscando a Deus aqui, acolá, a igreja da moda, ou onde as coisas talvez estejam mais em evidência. Porque se você não parar, você nunca será um instrumento através do qual o Senhor irá efetivamente manifestar a sua glória. Então, meus irmãos queridos, chegou. Acho que já deu o que tinha que dar.
Vamos parar com isso. Vamos acabar de vez com essa igreja flutuante. Vamos parar de buscar novidades. Olha, sabe qual foi a grande novidade? Eu digo para vocês, 900 anos antes de Cristo, Salomão, observando o tempo, o sol, a natureza, ele diz, olha, o rio sempre corre para o mar, o sol nasce num lugar, se põe no outro lugar, para no dia seguinte voltar a nascer no mesmo lugar, e se pôr no mesmo lugar, e parece que todas as coisas são sempre as mesmas, tudo é uma eterna mesmice. E Salomão termina essa sua análise perguntando para si mesmo, será que existe alguma coisa da qual se possa dizer, vejam, isso é novo sobre a face da terra? E Salomão mesmo responde, não existe nada novo, tudo hoje acontece da maneira como aconteceu ontem e se repetirá amanhã da mesma forma. Mas, irmãos, como eu disse, isso foi escrito 900 anos antes de Cristo. Aí 900 anos se passam, Jesus vem, nasce da Virgem, vive sem pecado algum, entrega sua vida na cruz por amor a nós. 3 dias depois, ninguém esperava, ele ressuscita. Irmãos, existe alguma coisa da qual se possa dizer, ver, isso é novo sobre a terra? Sim, irmãos, existe algo novo, algo que homem nenhum imaginou, coração nenhum sentiu, pensou, supôs que poderia acontecer. A morte foi vencida, Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Quer saber de uma coisa? O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, foi Jesus. Eu acredito que a sua vida tem muita coisa boa, maravilhosa, e talvez para a sua vida ainda venha acontecer coisas melhores do que tudo que você já viveu até o momento. Mas não diga que o melhor de Deus ainda está por vir, porque isso é mentira, não é bíblico. O melhor de Deus é Jesus, que já veio e já mostrou que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas. Quero concluir dizendo que, quando nós começamos, eu comecei citando Provérbios 13, 14, o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Gente, a palavra de Deus, ela que vai afastar a gente dessas armadilhas perigosas. Você quer ter dom espiritual? Cara, se envolve na igreja. Participa da igreja. Você quer crescer, quer amadurecer? Para de agir como criança. Para de ficar indo em lugares de modinha, onde talvez uma galera vá. A galera está toda lá. Mas você quer ser igual a toda aquela galera? Você quer ser igual a todo mundo? Ou você quer ser alguém diferente? Se você não quer ser mais igual a todo mundo, se você quer fazer a diferença, gente, você precisa fincar a raiz, você precisa começar a se fortalecer. Isso vem pela palavra estudada, pregada e vivida. Eu posso garantir para vocês, gente, os dons na igreja aqui acontecem frequentemente. Mas por que nós não os vemos? Porque eles não foram feitos para o culto público, mas eles estão acontecendo o tempo todo em vários lugares, células e casas. Falta a sua vida pelo ensino dos sábios, para que você fique livre das armadilhas da morte. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a vivermos essa realidade. Envia o Teu Espírito sobre as nossas vidas, e são coisas, Senhor, importantes. Acredito, inclusive, que alguns jovens que aqui estão tenham tido alguma dúvida, então peço ao Senhor que Tu mesmo esclareças. Mas, Senhor, levanta aqui na Igreja Oceânica, levanta aqui no Gol, um grupo de jovens comprometidos com o Senhor, um grupo de jovens que ame ao Senhor mais do que as manifestações dos dons, mais do que as obras sociais, pessoas que se comprometem, que levam a sério a Tua palavra, que entendem que
foi pela igreja que o Senhor morreu, que ela lhe é muito cara, e que esse é o desejo do Senhor para a gente. Então, levanta aqui um grupo de jovens fortes e ousados na fé em Cristo, um grupo de jovens fortes e ousados em crer tudo aquilo que o Senhor disse e mandou que ficasse registrado para nós. E guarda o nosso coração, Senhor, dessas armadilhas sutis que podem ser tão sedutoras, mas que sabemos que o final delas vai ser muito ruim para aqueles que nelas caírem. Então ajuda a gente, é o nosso pedido, gratos por tudo em nome de Jesus. Amém.